Simbora, simbora. Eu vou dar um fundamento aqui, fundamento bíblico, e aí a gente entra para os desligamentos, as renúncias e tudo mais. O fundamento que nós vamos usar é o fundamento de Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Começando por Romanos 12. Eu vou ler alguns textos com vocês. Veja, no capítulo 12 da carta à igreja de Roma, veja que o apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Roma. Então, era uma igreja filosófica, era uma igreja totalmente, como que eu posso dizer, ligada a esse contexto, né, filosófico, mental. Tem um outro contexto, quer ver? A gente vai ver que a igreja de Roma também, o apóstolo Paulo fala de bastante problema que eles estavam tendo, alguns probleminhas que eles estavam tendo de relacionamento. Então ele vai ver e vai falar um pouco também dessa expressão de Jesus, né, da fé, porque eles tinham um problema seríssimo por causa que eles, o acreditar em algo que não era lógico, complicado, porque eles eram extremamente irracionais. Então, na carta de Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo falando muito de fé, 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 e graça, graça, mas não, é porque ele estava quebrando o contexto humanista que pairava sobre a igreja. Ele vai falar sobre desobediência e vai falar sobre várias coisas, né? E aí ele entra o amor ao próximo, a vinda do cordeiro, a questão de um suportar o outro, a tolerância, né, para com os mais fracos, o amor no dar e receber, e como que nós deveríamos viver, né, imitando Cristo. Então, ele vai entrando muito por essas veredas na carta que ele escreve à igreja de Roma. Mas no capítulo 12, ele fala algo bem interessante. Na verdade, no capítulo 11, ele vem falando muito acerca da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus. E por quê? Porque os romanos, como todo romano, eles são aplicados a um culto à deusa Sofia, que a deusa Sofia é a deusa da sabedoria. Então, eles tinham a filosofia como algo muito, muito místico e religioso, né? Porque todo culto à Sofia, hoje esse culto, ele infelizmente também ainda está infiltrado no meio da igreja, e o apóstolo Pedro, o apóstolo João denuncia isso, que é o gnosticismo, ou seja, às vezes a gente não entende, mas tem muita gnose ainda no meio do povo, porque uma coisa é o conhecimento através da revelação da palavra, que é o que nos liberta, e não o conhecimento. E conhecereis a verdade, mas que verdade? A verdade humanista, a verdade intelectual, a verdade humana? Não, essa não liberta ninguém. Essa entra com aquilo que o apóstolo Paulo fala, a lei mata. Mas que lei? Quer dizer, a palavra, né? A palavra, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então, que palavra que mata? Eu, quando me converti na igreja pentecostal, eu tinha esse lema, não, estudar a Bíblia não, a lei mata, né? A palavra mata, esse negócio, né? Essas coisas, esse tipo de conhecimento mata. Então, eu tenho que buscar só o Espírito Santo para poder ter a revelação vinda direto do Espírito.
Mas aí depois você vai entender que não tem nada a ver com isso. Você precisa entender que é a revelação da palavra que vai transformando a tua alma, essa daí é pura. Mas o conhecimento que agrega só conhecimento e informação para a tua alma, isso é letra, querido. Isso aí te mata, isso paralisa a tua alma e o teu espírito. E era esse ponto que o apóstolo Paulo estava tratando. E aí ele diz o seguinte, verso 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja aqui, querido, é o vosso culto racional. A palavra aqui é lógicos, que vem de logos. Ou seja, se a gente for para aquela velha questão de rema e logos, rema é a palavra revelada e logos é a palavra escrita, ou a palavra, eu não vou dizer, eu vou usar esse termo, mas me entenda bem, a palavra natural. E por que o apóstolo Paulo está pedindo para que eu possa transformar o meu culto também em um culto lógico, ou um culto logos? Eu tenho que ter o meu culto rema, mas eu tenho que ter o meu culto logos, porque esse é o ponto que precisamos entender. Espiritualidade que não vem para a realidade é filosofia e idealismo. Espiritualidade que não entra no lógico é humanismo. Entenderam? Todo espiritualismo, Romanos 12, Sara, todo espiritualismo, toda espiritualismo, toda espiritualidade, ela precisa também chegar no ponto prático, que é logo. Eu vou usar esse termo. É lógico, irmão. Né? É lógico que tem que ser assim. Por quê? Lembra que a semana passada nós falamos de uma coisa chamada portais, portais. E a gente foi, eu quis desmistificar muito esse negócio de portal, porque a gente está brincando mais de Changeman e de Jaspion do que realmente de libertação. Tá todo mundo aqui com sei lá, o seu super modo ativado, né? Aquele negócio, menina super poderosa, ativar, ou alguma coisa assim, do que a gente fazer realmente batalha espiritual. Quando nós falamos assim, irmãos, eu desligo todos os fios, eu desligo e fecho a porta, que a gente vai trabalhar muitos portais da alma. Eu fecho a porta agora, a primeira porta da minha alma. Eu peço perdão pela incredulidade, vamos lá, pela ira, pela raiva, pela violência, pelo ódio. Pronto, pedi perdão por tudo isso. Amém. Agora eu estou livre disso. É lógico que não. Você não está livre, você simplesmente denunciou que a tua alma tem isso. E agora? Agora, meu irmão, começa o processo. Começa o processo do culto lógico. O que é o culto lógico? Agora eu vou confrontar a ira, a raiva, a violência, e eu vou agora pegar os frutos do Espírito e começar dia após dia entrar em transformação da minha vida. Por que eu estou dizendo esse ponto? Veja só, veja uma coisa interessante. As parábolas das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, ela conta algo que a gente não percebe. Vamos lá, já falei 1 milhão de vezes. As 10 era virgem, as 10 tinha lâmpadas, as 10 tinha azeite, as 10 tinha fogo. E as 10 dormiram. Então não era um crente e um mundo. A gente já falou isso. É a igreja. Mas o que fazia diferença entre um e outro? Um, uma vasilha a mais de azeite. Aí a gente fala assim, azeite, apóstolo, é unção.
Mas o que é unção? Já parou para pensar nisso? Para os professores de português, unção é um erro de português, porque um é, dois são. Né? Brincadeira, querido. Vamos lá. Veja só, o que é unção? Unção é a capacitação para que eu opere diante de Deus e dos homens, qualificadamente pelo Espírito. Unção não é poder. Seja cheio de unção. Vamos para Isaías. O Senhor me ungiu para pregar libertação, para tirar os aprisionados. O Senhor me ungiu. O óleo veio. O óleo veio. Esse óleo, ele transforma a minha vida. Eu tenho poder do Espírito para vencer as coisas malignas e operar nas virtudes do Cordeiro. A unção me faz andar na característica e semelhança do Cordeiro. Eu tenho poder agora, né, nesse sentido. Não é poder para que eu fique super poderoso. É o poder para que eu me transforme igual o Cordeiro para andar no Evangelho. Então, a unção aqui são as virtudes. Mas uma das coisas que a gente não entende na parábola dos 10 virgens é quando uma das 10, quando 5 chega e fala assim, quer dizer, acorda, ela fala, nos dê do teu óleo. Alice, nós não podemos transferir esse óleo. Esse óleo aqui é intransferível. Por que esse óleo é intransferível? Isso aqui eu digo eu, irmãos, é um entendimento meu. Se eu posso transferir unção no modo qualificado que a gente entende, veja, os apóstolos foram pregar e eles não tinham recebido o Espírito. E o que acontece? Eles vão e impõem as mãos e as pessoas são curadas. Perdão, são cheias do Espírito. Eles falam em língua. Então, eles receberam imposição de mão e o Espírito foi transferido. E por que nesse ponto eles não poderiam transferir Espírito? Porque eu entendo que esse é o ponto que Jesus diz: vocês me chamam de Senhor, mas andam na iniquidade. O que eu estou dizendo aqui? Que esse óleo é óleo de virtudes. E virtudes eu não transfiro. Não tem como eu transferir virtudes. Porque virtudes é o processo gradativo de transformação da minha alma. Isso é virtudes. E não tem como eu receber e falar assim, receba as minhas virtudes. Não tem como. Como nós dizemos, a unção é a capacitação para operar nas virtudes do Cordeiro. É a força que o Senhor me dá para que a minha alma seja transformada. Então, o que eu entendo é que eu não tenho como transferir virtudes, querido. Receba amor. Receba paciência. Se eu dizer, irmão, se eu dizer, né, meu pai, se eu disser, irmão, receba paciência, você vai só receber um monte de luta. Por quê? Em nome de Jesus, eu quero aqui pedir agora, Senhor, dê paciência aos teus filhos. Ele vai te dar paciência? Não, ele vai te dar luta, e nas lutas você vai ser paciente. Então, ele vai te ensinar a paciência. Por quê? Porque as virtudes da alma, elas não são adquiridas como as virtudes do Espírito. Porque o meu espírito está pronto. Meu espírito não pode, meu espírito não precisa ser, como diz, meu espírito está qualificado para receber tudo, então eu posso aplicá-lo nele. Ele não está destruído, meu espírito está pronto, como Jesus, o espírito está pronto. Mas a carne, a alma, ainda está enfraquecida. Então eu preciso, os dons do Espírito, perdão, os frutos do Espírito. As virtudes são os frutos do Espírito. E que você vai precisar, cada dia, entrar na obra da transformação.
naquele dia que eu não consegui expressar aqui, né? Aquele dia estava cortando a internet, então a gente falou, olha, faz o jejum de sempre, né? Açúcar e trigo, porque esse é o açúcar de entrada, né? Todo o nosso jejum de entrada, açúcar de entrada, o jejum de entrada, a proposta de entrada é açúcar e trigo e pronto. Esse daqui você já pode manter toda semana, você vai fazer ele. Se você não parar de comer açúcar e coisa, é porque não quer mesmo, porque a gente está se desligando desse negócio. Pois bem, mas a gente vai entrar em alguns outros jejuns agora, mas é jejum de comportamento. A gente mudou o mês, lembra? A gente já está a 20 dias do outro mês, então a gente veio mudando um pouco os jejuns que a gente trabalhou primeiro. E o mês que vem vai ser muito mais trabalhado nas nossas atitudes e não mais na nossa alimentação. A alimentação é importante, mas as nossas atitudes são maiores. Então a gente ficou um tempo uma semana sem Instagram, a gente, entre aspas, né, os que quiseram ficar sem Instagram, eu creio que alguns devem ter surtado, né, não tinha, acabou o mundo, não tinha o que fazer mais, porque você saiu do Instagram, Facebook, internet, Netflix, o que eu faço agora? Como viver agora, né? Não tem como viver sem essas coisas. Sim, sim, farinhas, né? A gente tem hoje um monte de farinhas, né? É diferente, tem um pão de cevada. Então, pois bem, seguindo aqui, nós vamos ver que ele diz que existe o culto racional e eu preciso me aplicar nesse culto racional. Eu preciso colocar o meu corpo como sacrifício, que isso se torne, então, o meu culto racional. O que nós fazemos quando falamos assim, portas, portais, dimensões? Nós estamos dizendo que coisas espirituais que vêm alterar o meu comportamento, porque, irmãos, entenda pelo amor de Deus, qual é o fim de ser cristão? Comunhão, viver bem. Prova disso que Jesus ele não faz, Deus ele não faz uma igreja, Deus faz uma nação. E tudo começa em Pentecoste. Israel começa no dia de Pentecoste, Shavuot, lá 50 dias depois da Páscoa, e a igreja começa depois de Pentecoste, 50 dias depois da morte de Cristo. Tudo começa ali, porque ali é a descida da palavra, o Espírito ele vem testificando da palavra e dando leis aos homens, dando normativas, dando regras de comportamento. E foi regras de comportamento em uma madeira, numa pedra. E nessa pedra, se você não cumpre, você morre. Agora, a nossa pedra é o coração, que na verdade não é mais pedra, é carne. Ele escreve no nosso corpo, por isso, entre agora como o sacrifício do corpo, da carne. Sacrifique a tua carne, ou seja, coloque a tua carne a ser obediente aos mandamentos da palavra. Coloque o teu ser interior, porque outrora não dava para fazer isso. Eu tinha que obedecer, eu vou dizer isso, a obediência era uma obediência corpórea ou externa, isso seria a palavra externa. É uma obediência externa. Não importava o que eu estava sentindo no meu coração, entre aspas, né? Mas eu seria julgado pelaquilo que eu falei ou que eu fiz, ou seja, o meu externo, não o meu interno. Agora o Senhor veio tratar o meu interno. Não é o que você fala, é o que você pensa. Não é o adultério que 2 ou 3 viu, é o que você desejou no teu coração. Não é o assassinato que você cometeu e teve 2, 3 testemunhas, é o ódio que você carrega. Então agora a nova lei do novo povo, ele é uma transformação interna para que a gente viva em comunhão. Então não é só você falar eu renuncio, é você dizer eu não quero mais. E a minha alma vai ter que se submeter às virtudes dos frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque a tua alma ficou tão boa que você está acima
de toda condenação ou julgamento. Então é isso, querido, que nós estamos dizendo. Não adianta, porque o que eu estou vendo? Está se multiplicando as igrejas de batalha espiritual, está se multiplicando, e eu nunca vi o tanto que está se multiplicando as brigas, as discórdias. Cada dia um sai com uma igreja diferente porque não concorda. Eu não concordo com o outro, eu não concordo com aquilo, e a gente vai fazendo nossas panelinhas gospel. E cada um com a sua panelinha gospel. Peraí, não era para a gente estar melhor? Não era para a gente estar mais unido? Não era para a gente estar mais junto? Se nós estamos descobrindo todas essas revelações do Espírito, não era para a gente estar tentando juntar as igrejas, mas cada dia que se aumenta esse tipo de conhecimento, a gente está destruindo mais, a gente está se dividindo mais, a gente está se fragmentando mais. Por quê? Porque está vindo entre nós pessoas que plantam discórdia. E diversas vezes isso já está sendo denunciado no meio da igreja lá. Mais ou menos. No meio da igreja, que você pegar aí das cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do apóstolo Judas, ele está dizendo, cara, entre nós existem os irmãos que estão fragmentando o corpo. Uns estão recebendo o poder e a unção de tornarmos a virtude do cordeiro, e outro estão tendo a unção do Jack Stripador, que está mutilando o corpo. Né? Eles estão lá com a motosserra gospel, né, como as armas espirituais, as espadas de fogo, diamante, safira, esmeralda, flambejante, reluzente, e estamos lá decipando o corpo, meu irmão, e corta o braço do corpo, e corta não sei o quê, e tira os olhos do corpo, e aí a gente não entende mais nada, e está que nem aquele mesmo, entendi, foi nada. Por quê? Porque nós estamos nisso. Mas por quê, querido? Porque nós estamos adquirindo sabedoria sem ter uma boa alma. E isso vai ser ruim para nós. Entenderam o ponto aqui? Então, essa semana nós vamos trabalhar o quê? Essa semana nós vamos trabalhar o nosso culto racional. Verso 2. Não vos conformeis com esse século. Só um pouquinho que eu vou mudar minha internet aqui, vamos ver se... Como está aí a... Está travando? Ou não? Está de boa? Tá bom demais. Sigamos. Então, o ponto aqui, veja só, o ponto que eu estou trabalhando aqui, e que eu quero trabalhar com vocês, e que eu penso o que é ser igreja, bom, ser igreja não é ficar dando voadeira gospel nas pessoas, ser igreja não é manifestar esse tipo de poder, ser igreja é a gente conseguir, veja só, queridos, ser igreja é a gente conseguir viver junto. E não é viver junto em nós, viver junto em Cristo. Isso é ser igreja. Esse é o ponto central da igreja. Para que você é cristão? Para que você viva junto em comunhão. Em uma família onde Cristo é o Senhor. E onde a tua alma, cada dia mais, vai ser parecida com Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Não entre na forma desse século. E a palavra século é a palavra aion, cosmos, universos. Não entre na atmosfera, não deixe que a tua alma ganhe uma forma e essa forma seja uma forma do universo. Não deixe que o universo altere. E aí é onde entra os nossos estudos dos signos, né? Não é que você tem um signo, mas confrontar esses signos, as influências dos espíritos do cosmos sobre a nossa vida. Mas volta a dizer, não é dizer eu pego a minha espada flamejante de safira com recheio de chocolate e chantilly e eu vou agora destruir o poder do signo de Gêmeos. Não. É dizer, cara, o que esse espírito ele pode alterar a minha alma? Exemplo, eu renuncio agora as influências do planeta Marte
e do signo de Áries. Amém? É lindo. Mas o que que ele traz na tua alma? Violência. Estou acabando aqui, eu renuncio. E eu pego agora a espada e entro agora e eu confronto o espírito de Áries, o espírito agora de Marte, e acabamos de fazer a renúncia. Sai da renúncia, é porque aquele irmão ele vai ver comigo, e eu vou agora pegar com meu marido, vá te catar para lá. Pronto, você acabou de renunciar, tudo renunciado, está lindo. O planeta Ares ficou tão ofendido com você que ele foi embora do cosmos. Então, não é assim. E é o que eu estou vendo as pessoas fazerem. Não é guerra que vence, é o desligar disso e alterar. Então, esses planetas, esses sistemas, esses vórtices que nós chamamos de chakra, nós não, né? A, o esoterismo chama de chakras. Isso, ele está fazendo o quê? Ele está simplesmente alterando as minhas glândulas, que a gente vai falar, mas eu creio que hoje ainda a gente fala, as glândulas. Então, eles é como energizam partes do meu corpo. Então, eu tenho sim que desligar, mas o fator principal não é desligar. O fator principal é alterar com o poder do espírito. Exemplo, fígado. O teu órgão fígado, ele também é como que se fosse uma porta espiritual para a violência. Então, todas as pessoas que estão com um alto nível de sentimento de ira, ele pode estar sendo atacado no fígado. É como que ele fosse a porta espiritual de todos os contextos de violência, briga, ira, raiva. Você já ficou muito irado, muito irado, muito irado, que a primeira coisa que te dá um enjoo ou vontade de vomitar? Por quê? Porque o fígado ele passa a não mais produzir o que tem que produzir. Então, veja só, existe coisas que são naturais, tudo funciona em frequência. Gente, presta atenção, tudo funciona em frequência. Tudo. Toda a nossa vida é frequência. Se você alinha as frequências, você alinha o teu corpo. Isso daqui não tem o que discutir. Tudo é frequência. Você vibra. Todos nós vibramos. E a nossa alma é uma vibração. Até isso daqui, não temos problema nenhum de entender. Então, tem muitas coisas que estão descobrindo que você pega uma luzinha, pega um negocinho, pega um outro coisa, e isso pode sim alterar todas as suas partículas, moléculas e te trazer cura. Porém, entre aspas, porém, contudo, entretanto, no entanto, e todos os antos, você tem que entender que energia é essa que está sendo buscada para o alinhamento? Entendeu? Qual é essa energia? Que tem resultado? Tem resultado, porém, qual é essa energia que está sendo utilizada para esse alinhamento? Exemplo, existe uma coisa chamada medicina não é natural, é um tipo de, eu não sei se é essa medicina integrativa, eu vou pesquisar para ver, mas tem uma medicina que, é claro, eles falam, é através da busca da energização cósmica, ou seja, eu alinhar o cosmo, não sei se é holística, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, eu vou.
Ó, eu vou citar um negócio aqui. Pega aí. Tá vendo isso daqui? Isso daqui. Deixa eu pegar aqui. Hoje é moda isso daqui. A limpeza do fígado. Limpeza hepática. Isso é do diabo? Não. Mas veja só. Uma das pessoas que saíram foi isso daqui. Eles que saíram. Uma das primeiras que saíram foi esse daqui. Essa galera aqui, ó. Andres Burits, que um médico pegou e trouxe. Gente, veja só. Olha a imagem. O fígado, o universo e o vórtice energizando o fígado. Ou seja, uma poderosa ferramenta para melhor saúde, bem-estar e muito mais. Teve um médico muito famoso que os crentes seguia. E esse livro é da Madria. Essa é a editora. Agora vamos lá. Vamos para essa editora aqui. Ver o que ela vende. Isso daqui é um livro de medicina. Eu já entro onde eu quero chegar. Olha igual que são o material da editora Madras. Maçonaria, Umbanda, religião, ciganos, espírita, ocultismo e saúde integrativa. Então, acho que é esse nome mesmo, integrativa. Ou seja, arte do sexo, filosofia, ufologia. Então, história, artigos egípcios. Então, todo o contexto da Madras é um contexto esotérico. Tudo que vem da Madras é uma editora esotérica. Tem nada de coisa. Então, é integrativa mesmo, Júlia. Então, veja só. Acho que é integrativa mesmo. Veja o que eles pensam. Deixa para a internet aqui. Ó, você já vai para a internet aqui, ó. Sextante também eu também tenho um pouco de coisa. Um pouco de coisa, sou meio negociado. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Aqui. Olha a primeira imagem que aparece quando você coloca medicina integrativa. Alguém fazendo yoga. Então, a medicina integrativa propõe uma parceria dos médicos com seus pacientes à maturação da saúde. Começa colocando o paciente com ator principal no processo, com o seu próprio agente de saúde. O paciente deixa de receber passivamente o tratamento para uma doença e tá, beleza. Então, você vai ver que depois eu vou pegar certinho e ver qual que era aquela que era a base da Madras, dessa limpeza, porque isso virou moda. E aí eu digo o seguinte, irmãos, olha, pode ser algo nada a ver, como pode ser algo tudo a ver.
Então, o que você vai ter que ver é a energia que eles buscam para isso. Você entendeu? Que energia que se busca para isso? Qual é a energia de alinhamento usado para isso? Qual é a energia que se usa para esse fim? Então a gente só tem que ver isso, porque se a base é o esoterismo, é a introspecção, e não é o poder do Espírito ou o poder do Senhor, irmãos, preste atenção, é aquilo que eu comecei a falar com vocês. Você já parou para pensar que a gente não precisa mais do Espírito Santo para nada, porque aprendemos, exemplos daqui, eu aprendi a alinhar as minhas frequências. E se eu aprendi a alinhar minhas frequências, qual é a base disso? É alma e cosmo. Então eu estou alinhando aqui, meu irmão. Na verdade, eu estou me sentindo bem, porque eu estou fluindo. Eu já fiz uma bagunça aqui no que eu estava falando, mas vou mais um pouquinho nessa bagunça. E volto para o estudo. Um dia eu estava vendo um, acho que satanista, esoterista e tudo esses falando. E ele falou algo interessante. Ele falou assim, olha, você não pode ser um agressor de ambiente. Você não pode ser agressor de ambiente. Isso o satanista dizendo. Então, ele dizia, por exemplo, olha a pergunta. A gente pode ir para motel? Não é crente, não. Dizendo humano. Ele falou, cara, depende. Se você vai para um motel, você sabe que você não vai estar sozinho com quem você levou. Você vai ter um monte de espíritos juntos fazendo sexo com você. E você vai sair dali sugado. Gente, um satanista dizer, não crente. Por quê? Porque ali já é um ambiente preparado para aquilo, e então aquele ambiente já está fluindo nisso, e automaticamente, quando você entra com a tua energia, vai misturar todas as energias e você vai ser sugado. Essa é a palavra, você vai ser sugado. Beleza. Aí ele foi falando várias coisas. Falou, olha, aí ele usou um exemplo. Veja só, quando você entra no shopping, qual é a energia de um shopping? De consumismo. Porque está todo mundo ali, ou seja, a alma do ser humano está liberando compra. Eu preciso comprar. Então, o que é o shopping? É um centro de consumismo. Eu não estou dizendo que isso, já sempre coloco aqui, né, cuidado dos irmãos talibãs, gospel, que o apóstolo diz que não pode ir para o shopping porque ali tem um espírito de Satanás do consumismo. Não! O que eu estou dizendo é, todo mundo que entra no shopping, ele já entra com o espírito de comprar. Então, isso libera uma energia. Ponto. Olha o que ele diz. Ele fala o seguinte, se você entra no shopping e não vai comprar nada, você é um agressor do ambiente. Por quê? Porque todo mundo está comprando e você está no contraponto. Todo mundo está indo para cá e você está indo para cá. Então, o que vai acontecer? A tua alma vai ser atacada. Você vai ser visto e você vai ser atacado. E, gente, isso é um satanista dizendo. Então, você vai ser atacado, você vai ser sugado. Você entrou no shopping e não comprou nada, você vai sair cansado, porque você foi atacado, você estava na contramão da energia liberada naquele lugar. E olha o que ele diz. Sabe o que eu faço? Eu entro no shopping, a primeira coisa que eu vou, já compro um sorvete, ou eu compro alguma coisa. Pronto, eu já estou no ambiente, eu já comprei, eu já consumi, então eu não sou atacado. Agora, volta aqui, não viemos falar de satanismo. Por que nós, cristãos verdadeiros, estamos nos sentindo oprimidos? Por quê?
Porque nós somos os infratores das energias desse século. Gente, a gente está na contramão. A gente não está seguindo, a gente está na contramão. Então, aí fala assim, para mim eu não ser atacado, eu já entro na onda do mundo. As igrejas estão fazendo isso, né? Já entra na onda do mundo. Então, a igreja já está mundana, pronto, a gente está disfarçado aqui, agora a gente pode ser crente e não ser atacado. Sim, tem muita gente fazendo isso, infelizmente. Mas aqueles que são cristão verdadeiro, meu irmão, eles vão ser sugados, eles vão ser oprimidos, eles vão ser bombardeados. E aí o que está acontecendo? A gente vai para esse tipo de medicina para aliviar a nossa alma. Mas, irmãos, eu não posso aliviar minha alma nesse sentido, porque eu estou sendo atacado porque eu estou no contraponto. Eu não estou sendo atacado porque eu estou sendo atacado, eu estou sendo atacado porque eu estou andando contra a maré. E se eu andar contra o tempo, experimenta andar de moto para você ver. Pega uma velocidade de 150, 160, 180. Eu já fui a 190. Você coloca aí 190 por hora, meu irmão, em uma moto, o teu corpo é atacado. O teu corpo ele bate e você começa a sentir, você sente fraqueza. Você sente o teu, você sai de, a gente teve uma viagem que eu fui de moto, eu fui a 140, 150, aí daqui a pouco você estava 180, 190, aí você voltava para 140, 120, né? Mas hora que você sai, você andou 3 horas nisso, 4 horas, você está totalmente quebrado, você está cansado. Não é porque a moto cansa, é porque você está simplesmente contra o vento. Há uma pressão toda hora batendo contra o teu corpo para que você simplesmente, né? Simplesmente, só nas ultrapassagens, irmão. Deixe claro e registrado isso, né? Então, veja só. Então, quando a gente coloca esse contraponto, o teu corpo, querido, cansa. E por que nós estamos vivendo cansado nesse mundo? Porque a gente está contra o vento. Você está simplesmente contra o vento. Você está simplesmente contra o espírito desse século. Então você está sendo sugado. Aí eu uso essa medicina para alinhar a minha alma. Então eu estou pegando simplesmente o espírito desse século para alinhar a minha alma para ir contra esse século. Não tem cabimento. Então você simplesmente vai ser não energizado, você vai ser endemonizado. Também é um ditado que a gente vê. É um ditado que até 120 o Senhor te guarda, depois de 120 o Senhor te aguarda. Né? Então, é mais ou menos assim. Mas, veja só, irmãos. Até eu falei com o apóstolo José, falei, apóstolo, não basta você ir para o Congresso de Batalha Espiritual, você tem que dar trabalho para os anjos. Eu creio que nesses 3 dias, muitos pastores ficou sem anjo. Né? Os anjos teve que dar uma socorrida. Mas, graças a Deus, uma vez a cada muitos anos a gente faz isso. Vamos lá, queridos. Então, veja a questão aqui. Nós precisamos entender que esse tipo de frequências que estão sendo liberadas, eu acho que não é boa. Estou colocando minha questão. Esse tipo de medicinas que estão vindo, molecular, não tem nada a ver. Entendeu? Então, não vai. Então, ele está... O Luciano, ele está falando mais de saúde mesmo. Eu não vejo ele nessa medicina. Pelo menos eu não assisto, porém, ele parece ser um cara muito íntegro, entendeu? Muito íntegro no evangelho. E se o Luciano subirá, todos nós subiremos. Isso é uma piada sem graça. Vamos lá. Voltando aqui. Tem muitas medicinas que eu desconheço por nome, porém,
A base dela, tá cheio de graça hoje, né? A base dela é complicado. Esse Andreas Moritz, eles são é, muito complicados. É esse tipo de medicina. Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta, e que veio várias perguntas aqui, mas com o meu achômetro, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o que nós vamos desligar hoje é exatamente isso. As energias cósmicas nos nossos órgãos. Cada glândula do teu corpo, ela é um agente ou um portal entre corpo e alma. Veja só, fígado é um agente entre o teu corpo e alma, porque fígado é matéria, ira é alma. Coração, timo, tireoide, glândula pituitária, glândula pineal, outro, baço, as glândulas sexuais, a coluna, o sistema nervoso. Então, ou seja, todos esses são, sim, agentes e portas para que a minha alma seja deformado pelas energias do cosmos. Então, esse é o contraponto. Mas por que eu estou tentando dar essa explicação gigantesca aqui? Porque não podemos simplesmente ir para a base do eu desligo, eu corto, eu renuncio, eu expulso. Isso não tem validade, querido. Não é que não tem, desculpa, não é que não tem validade. Isso não transforma. Isso só paralisa. É o que eu tenho acostumado a dizer. Veja só, se eu falar assim, eu renuncio à ira, é como que os espíritos de ira ficam assim, paralisados. Mas eles vão esperar um tempo para ver se você realmente agora começou a trabalhar a saída da ira do teu coração. Porque senão, daqui um mês, esses espíritos estão atuando de novo. 15 dias, esses espíritos estão atuando de novo. A primeira briga que se der, eles têm legalidade para atuar de novo. Então, esse é o contraponto. Porque a gente está cansado de ficar só fazendo renúncia, 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 renúncia. A gente está renunciando até a renúncia. Eu renuncio à renúncia, eu renuncio. Porque não é tanta renúncia. Aí eu falo aquilo que o apóstolo Luiz Hermínio uma vez falou. Irmão, as pessoas estão fazendo tanta cura interior que já não tem mais nem interior. Já pegou um dente e vai limpando ele, já vai fazendo obturação, daqui a pouco não tem mais dente, meu irmão. Você arrancou tanto, é tanta cura interior, que você já não tem mais nem interior para fazer cura. Né? Porque a questão aqui, a gente precisa entender que eu preciso dar o passo agora. Eu vou renunciar os pecados da primeira porta, mas eu vou dar um passo agora. Bem, eu vou dar um passo para que isso aconteça. Eu vou dar um passo. Sim, sempre olha se não tem um contexto espiritual. Para mim é só isso. Por quê? Porque hoje tem irmãos que fazem a limpeza hepática, né? Tem uma pessoa que eu conheço, é o apóstolo Joelson, né? Ele trabalha com os 80 dias de limpeza do templo, aquela coisa toda. Eu creio que ele não trabalha com nenhuma energia cósmica, né? É uma pessoa que tem se alimentado, é uma pessoa que tem se colocado, não tem nenhum, não vejo nenhum contexto, nunca assisti, nunca parei para acompanhar isso daí, o que ele está fazendo. Porém, a gente nunca teve nenhuma denúncia aí sobre esse tipo de que está usando algum poder místico. Então, tem pessoas fazendo, mas o problema é que, se a gente está copiando as trevas, aí a gente vira plágio, que nem aquelas músicas, né? Que as pessoas começam a cantar. Pense em mim, chore por mim. Aí eu mudo por Jesus. Pense em Jesus, chore por Jesus. Não liga para o Satanás. Não, é plágio.
Você entendeu? Então, a gente tem que ver se a gente só não está plagiando, porque eu vejo muitos fazer. A gente fez uma denúncia aqui de uma apóstola, essa eu não aguentei, e não é meu perfil fazer isso, mas eu não aguentei e tive que mostrar o santo aqui, né? Não só o milagre. Porque, irmão, a pessoa estava simplesmente fazendo nova era, desvendando os códigos da árvore da vida, mas não é da árvore da vida lá do jardim, é a árvore da vida, religião, a árvore da vida. Ativando a mente crística nas pessoas. Irmãos, isso daqui é nova era purinha, esoterismo, mente crística é esoterismo. Se entende? Então, preste atenção, irmãos. As pessoas estão olhando lá nas trevas, funciona, funciona. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre frequência. Eu creio que eu fui uma das primeiras pessoas a começar a falar de frequência. Depois eu parei de falar porque as pessoas desviaram geral do que eu estava falando. Mas veja aqui, ó. Frequência da cura. Veja só. Esoterismo. Se eu pegar 432 Hz a 522 Hz, eu tenho o tom da cura dos ancestrais. Eu vou fazer com que a vibração desse som... Então, o que eles falam? Aqui, irmão. Aí tem gente fazendo isso. Irmão, agora, eu vou colocar aqui para que você... Duro que eu vou ganhar uma coisa do YouTube aqui, se colocar, mas vamos colocar. Deixa eu parar a gravação, que aí eu não ganho. Só um pouquinho aqui. Irmãos que perdeu a aula hoje, eu só estou colocando aqui o som. Depois você escuta. Quer dizer, é bom nem escutar. Obrigado. Oração do... A outra. A outra grandona. Traduzindo para o português é o Rios. O Rios do Song. Vamos lá. Veja só. Uma... Ainda não. A gente já até passou do horário aqui. Vamos lá. Veja só. Um negócio aqui. Tem galera entrando... Tem galera entrando num negócio aqui terrível. Deixa eu te contar. Existe anjos? Existe. Eles se movem... Eles se movem... Como que eu posso dizer? Eles se movem nas suas criatividades? Sim. Eles têm formas? Tem. Então, preste atenção. Muitas pessoas viram experiência, viram anjos com forma de letras hebraicas. Bom, você já sabe por onde eu vou. Beleza. E aí, eu tive uma experiência, tive uma visão, um anjo, ele parecia a letra Aleph. Amém. Isso existe? Deve existir, claro que deve. O anjo da criação, como diz Davi Rebolo. Amém? Aí, nós temos agora o culto aos anjos das letras hebraicas. Vamos lá, irmão, cante aí. Alif, 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 alif. Bente, 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 bente. Bom, bente. Que é isso? Quando você já viu Jesus fazendo isso, meu querido?
Nós estamos entrando no esoterismo. Por isso que eu estou dizendo, normalmente a galera do Batalha Espiritual é ridicularizado por causa disso. E isso tem sido ridicularizado. Daqui a pouco, irmão, sabe quem vai ser os precursores de grandes movimentos no Brasil e de restauração do evangelho? Os tradicionais. Daqui a pouco os irmãos tradicional, eles vão ser os agentes de avivamento no Brasil. Você sabia disso? Eu tô achando isso. Sabe por quê? Porque o pessoal do sapato de fogo está perdendo a linha, está perdendo a razão, está perdendo a noção das coisas mais básicas. Que a gente tem que entender, irmãos, que isso não é bíblico. Ah, mas apóstolo, eu tive uma experiência. Amém, querido, mas o evangelho não é pautado por experiências. O evangelho é pautado por razão, culto racional. Bota a tua carne sobre a influência. Aí você cantou Aleph Bet, né? Aí você entrou em frequências. E que frequência é essa? Quem usa isso daí é a árvore da vida. Quem usa isso daí é esoterismo, cabala. E nós estamos pegando tudo isso para fazer alguma coisa. Funciona? Funciona. Mas se você ir lá no macumbeiro, funciona. Se você ir lá no esotérico ler a mão, você vai ver que ele vai falar muita coisa boa para você. Funciona, tudo funciona. Agora, o que transforma a tua alma, aí não transforma. Isso resolve o teu problema em Cristo? Nunca, só te piora. É isso que eu estou dizendo. Agora, você quer o que funciona? Funciona. Muitas coisas que o mundo está oferecendo funcionam. Hoje você não precisa, volto a dizer, de Jesus e do Espírito Santo. A gente tem um monte de técnicas que a gente consegue consertar a tua alma e te fazer parar de pecar ainda. Eu vou dizer, você consegue parar de pecar, você consegue matar a tua carnalidade com técnicas de alma, com técnicas de concentração, com técnicas de meditação, com técnicas, ou seja, você consegue ser uma pessoa bem melhor só com técnicas. Então, não precisamos mais do Espírito Santo, esse é o problema. E por que que nós estamos crescendo em conhecimento e nos afastando de Cristo? Por causa disso. Porque é um conhecimento distorcido. Então, nós vamos fazer muitas coisas aqui, mas ao contrapasso, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você vê uma galera dizendo, olha, é só os escolhidos, eleitos, super saiyajins, quarta pessoa da Trindade, que pode participar disso, olha, crê em Deus Pai, meu irmão. Crê em Deus Pai, foge. Foge 3 dias, 3 noites. Que, sei lá, eu tenho medo desse negócio. Então, precisamos voltar para uma realidade bem interessante. Por que a onda do ser igreja está avançando? Porque é aquela onda que está avançando no mundo. O que está avançando no mundo? As trevas dizendo, não conta para o seu pai, não. Não é isso que estão fazendo com os nossos adolescentes, nossas crianças? Ó, vou fazer um negocinho aqui, mas você não pode contar para nenhum adulto. Entendeu? É isso que está acontecendo. Eles estão chamando para esses grupos isolados para dizer, não conta para nenhum adulto. Não, eu já tive pessoas que andaram comigo que fazia isso. Quando eu chegava, a mensagem deles era uma. E quando eu saía, a mensagem era outra. É tipo assim, não conta para o apóstolo não, que ele não vai entender. Por que eu não vou entender? Não é que eu não vou entender, meu irmão. É porque eu vou simplesmente corrigir. Então, é aquele negócio, ó. Já teve várias pessoas que fizeram isso. Pegava no meu grupo, a gente tem aqui, né, nos grupos, 500, 600 pessoas. Aí são pessoas que às vezes andavam até perto de mim, tá? Vocês sempre viam. Aí eles mandavam lá, ó, eu tenho um grupinho aqui, eu vi que você está interessado, eu vi que você está em todas as aulas do apóstolo, eu tenho um grupinho aqui,
E pum, monta para um grupinho. E aí do grupinho, ó, mas não fala para o apóstolo, não, que ele não vai entender. Isso é espírito de Absalão. E aí vamos ensinar coisa, aí depois eu descobri, sabe o que estava ensinando? Cabala e árvore da vida. Você está me ensinando cabala e árvore da vida. O apóstolo não vai entender. É óbvio que o apóstolo não vai entender. Entendeu? Então, cuidado, querido, do evangelho pautado em experiências. Por que nós entramos para a questão da reforma apostólica? Por causa disso daqui. Nenhuma igreja pode pautar em cima de experiência. Se você não sabe de doutrina, não é doutrina de uso costume, doutrina bíblica, salvação, redenção, santificação, você não vai entender. Vai ser crentes fracos que não têm suporte. Eles vão viver de experiências e doutrina. E cada dia nós temos que ter um baseado maior. Esse é o problema da experiência. Hoje eu tive experiência de arrepio, amanhã eu tenho que ter visão, no outro dia eu tenho que ver anjo, no outro dia eu tenho que não sei o quê. Ou seja, é que nem droga. Você começa com maconha, daqui a pouco você está você está com baseado, aí daqui a pouco você está, aí daqui a pouco, no final está no crack, no lixo. Quem faz isso, acontece a mesma coisa. Começa com uma experiência, começa com não sei o quê, daqui a pouco está desviado falando abobrinha. Entendeu? Tá? Foi para o lixo do evangelho. Cuidado, irmãos. Pois bem, é, eu não faria. Eu não faria, irmão. Eu não entro nessas coisas, não. Para mim, para mim, aquilo que não tem base, eu não consigo fluir, entendeu? E aí, um é o cosmo, entendeu? Veja lá, vamos para a Bíblia. Não vos conformeis com esse século. A palavra século, aion. O que é o aion? Aion é uma eternidade, ou algo perpétuo, ou mundos, ou universo. O próprio apóstolo Paulo está dizendo: não se alinhe à frequência desse cosmo. Então, o aion é uma frequência cósmica. Entendeu? Cósmica, cósmica, cósmica. Aqui tem uma galera trabalhando com o poder do aion. Amém, queridos? Acho que eu fiquei de responder um monte de perguntas. Mas voltando para cá. Ponto. Nós vamos. Eu vou passar agora. Nós vamos entrar agora para uma parte. Eu falei tudo isso para a gente entrar na parte mística do assunto, para que vocês não pirem a cabeça e vá logo pegando a espada de chantilly recheado com chocolate, para a gente não pirar o cabeção. Gente, isso daqui eu posso falar com todas as letras. Isso daí é esoterismo. Você entendeu? Isso é esoterismo. Essa prática aqui, ela trabalha com os espíritos dos ancestrais. Ela vai te levar para regressão e hipnose. Cuidado. Não aconselho. De hipótese nenhuma. Veja aqui. Até tocando nisso, hoje parece que a gente não vai parar a aula, né? Até tocando isso daqui, a gente vai ver o seguinte. O som, a frequência, ele determina algo. Isso é real. Veja, eu já comentei isso com vocês.
Nós estamos agora, entramos ontem, 18 horas, daqui a pouco eu vou fazer uma live no Instagram, né, da direção do mês. Mas, veja só, a, a, a questão do carnaval, ele entra praticamente como uma palavra profética do último mês para a entrada do próximo ano. Que o próximo mês, a gente está em Adar, o próximo mês, ou o começo do ano bíblico, ele acontece no mês de Nissan, que é o próximo mês. Muito. E aí, o que está acontecendo? Todo carnaval eu vejo que eles lançam a palavra profética maligna para a humanidade ou para os brasileiros. Vou colocar para os brasileiros, vamos generalizar para os brasileiros, para a nação brasileira. E eu vou te mostrar isso. Teve uma das músicas do carnaval que a música era Muriçoca. Muriçoca, Muriçoque, 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 aí viraliza, né? Naquele ano, o que aconteceu? Onde aconteceu mais surtos de chikungunya, zika vírus e dengue. E onde teve aquele problema de cefalia, sei que é alguma coisa dali lá, as grávidas estavam tendo um problema sério, né? Que eles eram infectados aí com, acho que a chikungunya, e as crianças nasciam com problema na cabeça, aquela coisa toda. Amém. Outro, microcefalia, isso aí. Outro, depois teve uma música que era Eu Não Tenho Teto, Eu Não Tenho Nada, que é uma música de miséria. Aquele ano se instala a crise no Brasil. Teve uma crise, muito desemprego. Depois teve a música Metralhadora. E aí você vai ver que foi um ano de muita violência, muito assassinato, muita morte, porque cantou. E aí a gente vai vendo essas músicas sendo cantadas. Eu não ouvi ainda o hit desse ano, mas me deram um prelúdio que esse ano estão cantando sobre a ancestralidade. Ou seja, eles estão cantando sobre a ancestralidade. Então, esse ano vai ser um ano muito ligado a um nível de depressão, angústia e suicídio. Se isso é verdade, eles estão jogando para os espíritos, pelos guardiões da família, cantando e invocando os guardiões da família. Isso leva as pessoas para níveis de destruição terrível, porque está liberando os espíritos de morte, os espíritos de sepultura. Quando você trabalha com os espíritos ancestrais, você abre portas para os espíritos de sepultura, que é uma das coisas que eu vejo que a constelação trabalha, abrindo porta para os espíritos dos ancestrais. Então, a gente vai ter que lutar um pouco. Por isso que eu quero sair, a gente está com essa questão de sair aí, fazendo essa guerra no contexto das fortalezas, né? A gente quer passar nas capitais e tentar mover aí a nação em relação a isso. Bem? Então, vamos lá. Primeira porta que nós vamos trabalhar. Então, se eu estivesse na igreja, eu ia falar, olha o teu irmão, diga, ele acabou a introdução. Então, nós vamos começar a pregar agora. Veja só. Primeira porta que nós vamos trabalhar é a porta básica. Vamos para todas as capitais.
começar muito sonho com pessoas mortas, invocações dos mortos. E tristeza profunda. Por isso, meu irmão, que a palavra é enche-se do Espírito. Encher do Espírito não é ter poder, não. Encher do Espírito é você ter virtude e alegria. Isso é encher do Espírito. Vai vir uma onda de tristeza. Por que você acha que a gente está batendo muito na questão da alegria? Alegria, irmão, alegria, alegria de orar, você tem que ter alegria de servir, você tem que ter alegria conjugal, você tem que ter alegria, porque agora o que vai bater é tristeza. É um comando de tristeza violento que está vindo. Vamos lá. Veja só. Esse daqui é o desenho dos chakras. Esse daqui é esoterismo, viu? Não pega isso aqui dizendo que é bíblico, não. Isso daqui é esoterismo. Então, o que eles fazem? Eles dizem que o ser humano ele tem 7 chakras para desenvolver a mente crística ou o Cristo interior. Então, isso daqui, em outra questão, ela se torna uma das... Deixa eu pegar aqui. O que tudo... Irmãos, veja, qual é a maior ênfase disso tudo? É despertar sobre as pessoas o poder da serpente, ou a mente da serpente. Abra-se os chakras, ou seja, a porta da alma das pessoas, fazendo com que ela flua na mente da serpente. Então, tudo isso é alinhar a alma das pessoas. Essa foto ficou bem coisinha, deixa eu tentar melhorar ela aqui. Então, todo o esoterismo, tudo isso daí, eles têm um só sentido: despertar nas pessoas ou ativar a mente da serpente. Por isso, o apóstolo Paulo diz: não, essa daqui, ó. Então, ele vai abrindo as energias, começando de baixo para cima, até chegar no nível da consciência da serpente. Então, as pessoas passam a pensar como a serpente. As pessoas operam como a serpente. E Jesus dizia isso: vocês são raça de víboras. Vocês têm a natureza da serpente operando em vocês. E por isso eles seguiam Jesus, porque Jesus não pensava. E o apóstolo Paulo, olha o texto do apóstolo Paulo aqui. Não enquadre a alma de vocês a mentalidade do Aion. O que é o Aion? A mente da serpente. Amém? Pois bem, um outro contexto que a gente vai ver muito é o contexto chamado Kundalini, que também é a abertura desses chakras ou vórtices, que é essa imagem aqui. Essa aqui está pequenininha, mas ó, de cada porta vai ativando a serpente, fazendo com que a mente dessa pessoa esteja totalmente formatada pela mente de Mercúrio, ou a mente desse espírito de Hermes, ou seja, a interpretação, o desenvolvimento de Hermes. Por isso tem uma matéria, irmãos, olha que interessante, tem até no seminário essa matéria, chamado hermenêutica, que é a arte da
interpretação da Bíblia. É interessante, né? Nós vamos interpretar a Bíblia a partir de Hermes. Quem que é Hermes? Hermes, lá para São Paulo, e para nós aqui, Hermes, né? Então, quem que seria esse indivíduo? Seria aquele que, segundo a mitologia grega, pegava as mensagens de Zeus e descodificava o som do raio para no rio Hermes, né? E aí a gente vai para descodificar para os humanos. Ou seja, veja, quem eram os discípulos? Filho do trovão, aqueles que descodificavam o som do trovão. E quem são os hermenêuticos, né? Não estou dizendo que se você... Porque hermenêutica é uma disciplina da língua portuguesa, mas só estou dando contexto. São aqueles que são os filhos do raio, né? Aqueles que descodificam sobre a sabedoria de Hermes. Então, The Chosen, né? Não assisti também. Gente, eu não sinto muita paz de assistir esses negócios, não sei. Quando eu vejo, a gente ora para que a mídia se levante em Cristo, a gente ora para que essa montanha da mídia seja dominada também, né? Seja ativada aí nos contextos, mas, irmãos, tudo que vem de mídia, de Hollywood, que está na moda, eu sinto um negócio meio coisado. Porque, sabe, porque o verdadeiro cristianismo, ele confronta muito. Então, até as frequências. Quando eu vejo, por exemplo, uma música de um artista gospel que está sendo cantada até pelo mundo, eu fico assim, sabe? Porque, não sei, a gente sentiria um incômodo. O mundo é incomodado, né? Ou ele se quebranta, ou ele se afasta. Eu sempre falo, esses eram os dois sentimentos que as pessoas tinham por Jesus. Ou eles amavam Jesus, ou eles odiavam Jesus. Jesus nunca conseguiu ser neutro. Jesus nunca conseguiu ser neutro. Isso daqui já é uma dica. Gênero neutro de todes não existe. Mas vamos lá. Voltando para cá. Então, entenda que a questão toda do esoterismo, a ênfase do esoterismo, é isso daqui. Aqui achei uma imagem que dá para pegar legal. A questão do esoterismo é ativar nas pessoas a voz da serpente, a voz crística, que na verdade é o Cristo da nova era, é o Cristo cósmico, é o Jesus lanto. Eu vou te falar, quem é o Jesus lanto? É o Jesus da nova era. É o avatar Jesus, né? Não é o Jesus Cristo nosso, é o Jesus crístico. Que eu vou te mostrar quem é o Jesus lanto. Veja só, essa imagem aqui, ó. Ou seja, tá a pessoa, então eles vão despertando, olha o nome aqui, Escola de Deuses, né? Eu peguei isso daqui na internet. Veja só, vai despertando a energia até, as duas serpentes falando na mente da pessoa, que é o quê? A árvore do bem e a árvore do mal. O fruto do bem e do mal. Yin e Yang, ou seja, bem e mal. Todo mundo tem bem e mal, segundo Yin Yang, né? A energia Yin Yang, a energia má e a energia boa. Então, cada um tem um pouquinho dessas energias, né? Segundo o esoterismo, é óbvio. Ou seja, Deus não é todo bom. Deus tem um pouquinho de mal nele. E o mal não é todo mal. O mal tem um pouquinho de bom nele. Essa é a pegada da nova era. Então, a gente sempre vai caminhar nesses dois caminhos, né? O bem e o mal está dentro de nós. Então, a gente só vai ter que controlar as virtudes do bem e as virtudes do mal.
Essa é a obra do esoterismo. Então, cada porta dessa tem as pétalas, né? 4 pétalas, não sei quantas pétalas, ou seja, quantas frequências, até despertar a mente crística, que é Nova Era Purim. Então, a minha preocupação é, irmãos, as pessoas estão usando essa energia para o evangelho. O poder crístico de Kundalini para ativar dons e ministérios, curas e milagres. E aí você já viu no que dá, né? Irmãos, boa pergunta. Me perguntaram aqui como acessar os meus vídeos acerca de Nova Era. Vamos lá, ensinar de novo. Entra na irmã internet, tá aqui, internet. Vai lá em cima, coloca www.apedergregorio.com, só .com. Entrou. Esse é o site. Você vai entrar aqui no Entre. E aqui em cima, ó, tem um negocinho chamado Mais. Nesse Mais, aqui tem as escolas também, área do aluno. Aqui, se você escrever aqui, não está mais, apesar que parecer que você vai comprar um plano, mas está tudo de graça. Você pode vir por aqui. Se você vir aqui, você faz o login e pega o meu plano. Por exemplo, Ciclos de Deus, mapeamento. Vamos lá. Escola de libertação, batalha espiritual. Então, vamos, por exemplo, batalha espiritual. Aí você vem aqui, eu acho que estou deslogado. Aí você faz todo o registro, já faz, se é mesmo, faz o teu login e, e aí coisa. Mas se você vir no mais aqui, você coloca aqui, ó, área do aluno restrito. Clicou aqui, a senha é muito difícil, Éder 123 e clicou. Aí aqui está tudo liberado. Então aqui, por exemplo, Escola de Libertação, ó, Batalha Espiritual. Você entrou aqui, aí tem 1, 2 e 3. Batalha Espiritual, mapeamento. Aqui tem algumas aulas minhas, do apóstolo Josei, aqui tem mapeamento com o apóstolo Nicolau. Bem legal. Libertação sexual, acho que foi umas aulas que eu dei. Puxa, era para apertar um negócio. E apertei outro. Aí, você voltando aqui, não sei onde a gente volta, mas a gente volta. Voltou. Tem aqui, ó, confrontando as estruturas da nova era. Aí tá tudo aqui. Você pode entrar, tá tudo aqui. São 8 partes que a gente trabalhou. O apóstolo José ilustrou umas. Estamos aqui. Bem, tudo liberado, tudo de graça. Pode ir lá. Éder 1, 2, 3. Aí, irmãos, aqueles que estão entrando, entenda, tem aqui também o discipulado apostólico, que eu tenho que liberar tudo lá e eu esqueço de fazer. A senha, eu acho que é discípulo. Deixa eu ver. Discípulo. É discípulo. Tá todas as lições aqui. 62. Eu acho que é todas. Discípulo. A senha. Beleza? Fator. Ó, tem muita coisinha que é natural. Fator RH, essas coisas, legal. Você viu que tem um negocinho místico, sai fora. Beleza. Isso, mapeamento esquadrinhar. É isso aí. Isso, exatamente. Nicolau de Valinhos. Cara, fantástico. Tá, vamos lá. Então, entrando para o primeiro aqui, lá de baixo para cima, é, de baixo para cima, e eu sempre vou trabalhar de baixo para cima, porque a gente vai fechando
já ouvi, né, e até meio que me confrontaram nisso daí, que apóstolo, mas eu tenho que fechar invertido de cima para baixo. Não, não. Não, é de baixo para cima porque eu vou quebrando até quebrar a mentalidade total. Você entendeu? Eu não consigo quebrar a mentalidade total, o orgulho, que é a parte de cima é o orgulho, se eu não for fechando gradativamente as portas que vão abrindo a porta do orgulho. Por isso eu faço isso. Beleza. Primeira coisa que você vai pegar aqui. Não, eu não fiz ainda nada na Escola de Profeta, mas eu vou fazer. Eu vou lançar lá. Acho que eu tenho alguns vídeos de Escola de Profeta, eu mando lá. Tá. Veja só, queridos. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Trabalhar a questão do que nós chamamos dos espíritos da terra, que é os espíritos que ativam a carnalidade. Na verdade, me perdoe aqui, mas a gente já passou muito do horário. Amanhã a gente para das explicações, amanhã a gente já entra com voadeira, com os dois pés no peito. Jejum para o dia de hoje. A gente vai trabalhar um pouco por dia, já que a gente vai trabalhar cada coisa. Jejum por dia de hoje. Amanhã pode ser o mesmo, mas eu quero hoje. Hoje você vai entrar no jejum de palavras. Então você está proibido palavras de agressividade. Eu não aguento mais, porque é minha vida. Vocês vão me matar. Então, vocês vão desativar o modo mãe e vocês vão para a doçura da palavra. Você entendeu? Então, o ponto de hoje é: vocês vão liberar palavras doces. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Ainda de manhã, aqui na minha região, 8h30, no máximo aí 9h30, pessoal que está para fora do país, Portugal, essas coisas todas, vocês vão fazer isso a partir de amanhã, porque vocês pegam já aula à tarde. Então, a partir de amanhã, pode ser hoje também, mas assim, o tempo aí de vocês que estão com um fuso horário de 5, 6 horas de diferença. Veja só, o que vocês vão fazer? Se vocês são casados, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite, no Japão, né, tem do Japão, que aí é fuso horário, é bem fuso horário. Então, veja só. O que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente mandar mensagens para o teu cônjuge, aquela mensagem assim, expressiva. Né? Uma mensagem legal, sabe aquela mensagem bacana, aquela mensagem top? Uma mensagem assim de... não é de agradecimento, quero te agradecer porque você é meu marido. Mas se você não fosse meu marido, outro seria, porque tem muita gente querendo ser. Né? Esse tipo de mensagem não. É uma mensagem tipo assim, sabe aquela... tipo assim, uma mensagem doce. Lembre-se que o nosso trabalho aqui é mudar a nossa alma. E você não muda pelo poder da oração, mas sim pelo poder da decisão. Eu vou pegar a palavra, pela unção do Espírito, e colocar em mim. Então você vai ter um tempo de oração antes de mandar, você fala, Senhor, quebra a dureza do meu coração. E o que está acontecendo comigo que me faz ser duro? Quais são os fragmentos de trauma? Quais são os fragmentos que danificaram a minha alma? Porque eu não sou assim. Não sou assim. Então você vai mandar, sabe assim, aquela mensagem de carinho. Eu sei, querido, que o teu cônjuge não vai entender nada se ele não estiver na aula. Ele vai chegar já pensando que você está doente, abduzido, ou vai morrer, vai perguntar se você está com alguma doença. Você descobriu que você está com alguma doença terminal, né? Porque imagina do além.
Você chega e você, assim, você manda uma mensagem assim, você, pronto, vai morrer, descobriu que vai morrer, não quer falar, né? Alguma coisa assim, ou vai me deixar, ou estourou o cartão, né? E agora está sem jeito de falar. Mas, brincadeira à parte, você vai escrever 3 mensagens para o esposo ou para a esposa. Ou mensagem, eu falo mensagem porque às vezes é corrido, mas se você tem a oportunidade de estar perto, não escreve mensagem, fale, abraça, sabe? Chega assim, o marido chegou, chega em casa, dá um abraço, fala, te amo. Se declare para essa pessoa. Não aquela, olha, eu estava lá assistindo a aula do apóstolo, né? Aí o apóstolo pediu para ele, não, irmão, pelo amor de Deus. Chega, e seja curto, porque você vai ficar muito artificial. Não tente fazer a declaração de amor que você não fez para a vida inteira. Mas só fala assim, seja doce. Essa seria a palavra. Encontrei a palavra. Seja doce. Só isso. Seja doce. Abrace, dê um beijo e seja doce. Faça com os teus filhos também. Se você não é casado, faça com tua mãe, com teu pai. Faça com... Sabe assim, seja doce. Não é com aquelas pessoas que você já é doce. Não, com pessoas da família. Porque nós só somos doce com quem não conhecemos. Quem nos conhece, nós somos nós. Se nós não somos doce por natureza, quem nos conhece, a gente vai ver nosso azedume. Você entendeu? As pessoas que não nos conhecem, vai ver só doçura. Então, não é para ser doce com aqueles que você já é doce. Seja doce com os teus familiares. Porque é esse que normalmente desfrutam de umas coisas ruins que saem de nós. Hein? Segundo ponto, você vai preparar um lanche ou algo. Mas eu já faço o almoço, apóstolo. Não, não. Algo diferente. Amanhã você vai preparar um café antes de vir da aula. Né? Antes de você vir para a aula, amanhã você faz aquele cafezinho, se levanta mais cedo, leva na cama para o teu marido, para tua esposa. Porque esse mês é o mês da doçura. E eu vou explicar mais tarde. Até à tarde a gente faz isso. A miss... Acho que o irmão falou assim, apóstolo, aquele jejum de a gente ficar sem comer 40 dias não era melhor? Né? Acho que se desse o jejum de 40 dias sem comer, só respirando, eu acho que estava mais fácil. Né? Exatamente. Amém? Então, fica a dica para hoje. Amanhã nós vamos trabalhar sobre o comando dos espíritos da terra, ou seja, da carnalidade. E aí, irmãos, você vai ter que desfrutar com teu cônjuge. Por quê? Porque senão nosso coração só vê defeito. Infelizmente, a gente só está vendo defeito, só defeito, só defeito. A gente só vê coisa ruim, a gente só vê o que não presta. A gente só olha para o nosso cônjuge e só vê coisa ruim. Para amanhã, pode, porque senão você não vai conseguir fazer nada. O cafezinho da manhã, só amanhã, mas vai. Faz aquela doçura, pelo amor de Deus. Bem? Então, é isso aí. Entra aí, amanhã você prepara aquele negócio e esquematiza o esquema bem esquematizado. A partir de hoje, para quem que está no nosso horário aqui normal, se puder encontrar, fazer 3 palavras para filho, para mãe, para pai, para esposa, né? Seja amável, seja doce. Essa é a tarefa. E amanhã a gente começa a bater nos demônios. E não é só fazer isso. Gaste um tempo de oração hoje. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos, o tanto você quiser. Gaste um tempo pedindo para que o Espírito Santo te sonde aonde está as marcas que te faz não avançar em doçura, o que te faz uma pessoa iracunda, o que te faz uma pessoa irritada, o que te faz uma pessoa mal-humorada. O que te faz uma pessoa mal-humorada? O que te faz uma pessoa azeda? O que te faz uma pessoa triste? Porque esses espíritos que foram liberados para essa temporada, eles vão pegar essa parte da tua alma para poder danificar. Então a gente vai ter que quebrar isso. E não se quebra com oração, se quebra com transformação pelo poder do Espírito Santo. Bem? Deus abençoe vocês e boa sorte aí. Amanhã conte-nos o resultado.
se o negócio foi bom. Bem? E, desculpa, se o teu marido não te responder nada, tua esposa, se o teu marido brigar com você, porque a partir de agora, preste atenção, um estado de ira pode acender na tua casa. Entenda, querido, isso para você ver como que isso é espiritual. Às vezes o teu marido pode chegar cuspindo fumaça e você fala assim, vem cá, já para lá, vai vem cá nada. Aí você fala assim, eu quero que você também, para lá, porque para mim, Não, você vai ficar de boa, porque você vai entender que você está numa guerra espiritual. Não é natural. Não pense que vai ser fácil fazer isso. Por isso eu estou dizendo, ore primeiro para que o espírito quebre. E aí, vá de prontidão. Se só tem filho, vai para os filhos, vai para a mãe, para o pai, entendeu? Vá lá, vá para a gratidão. Bem? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.